O papo hoje é sobre liderança e posicionamento. Ana Cristina Pastro está à frente da Sogil e fala sobre os desafios de tocar uma empresa com quase 1.000 funcionários, conciliando família, gestão de uma empresa e também qualidade de vida. Cris Pastro, muito obrigada por estar aqui, por estar sentada à minha frente, por topar vir aqui conversar com a gente sobre a tua vida, né? Sobre o cargo que tu ocupa, sobre liderança feminina. Então, quero começar te agradecendo a tua presença aqui, né? Por ter topado vir aqui conversar com a gente. E já queria engatar uma pergunta, né? Te fazer a pergunta, então, como que tu, psicóloga, foi parar à frente de uma grande empresa e o que é para ti estar à frente da Sogil hoje? Tu já começou com uma pergunta longa, porque essa é longa. Eu sou, então, filha de um sócio da Sogil, e isso já te coloca dentro de uma empresa familiar onde predominantemente masculina, num segmento. Temos hoje muitas mulheres, mas predominantemente ainda é masculina. Eu participo de reuniões onde sou a única mulher, e isso já faz parte do meu dia a dia. Mas enquanto mulher, a filha sempre quer agradar ao pai, né? E eu queria muito. Eu fui fazer meu segundo grau técnico em contabilidade no Dom Feliciano. E eu queria porque eu achava que eu ia ter um lugar na empresa e que meu pai ia gostar. Fiz o curso inteiro. Quando chegou no final, assim, eu disse: meu Deus, o que eu tô fazendo? Foi uma fase importante para mim, porque hoje, se eu sei analisar alguma coisa contabilmente, crédito, débito, balancete, balanço patrimonial, tudo isso eu aprendi nessa época. Fiz outras especializações depois, mas a minha formação se voltou depois para psicologia, porque eu me dei conta de que eu gosto de me relacionar com as pessoas, de analisar o comportamento, de entender o comportamento. Escolher a psicologia também me fez baixar demais a questão do julgamento, porque tu passa a entender a história de vida das pessoas. Mas não foi simples assim, porque a primeira barreira que eu tive foi meu pai, que me perguntou por que eu estava fazendo psicologia. E não é que ele estivesse sendo contra a minha escolha, mas ele queria que eu tivesse certeza do que eu estava escolhendo. E eu fui fazer uma pesquisa que se chamava Pesquisação, e é uma pesquisa de clima dentro da empresa. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Ou antes. E ele me perguntou assim: por que tu tá fazendo isso? Tu quer ser amiguinha do funcionário? Ele me chamou na sala dele para que eu justificasse por que era aquela pesquisa. Não tinha gestão de pessoas. Nem se falava sobre isso. RH era folha de pagamento. E eu disse para ele, não, pai, eu quero que eles estejam trabalhando felizes e satisfeitos para te trazer maior retorno. E aí ficou naquela. E eu, estudando a psicologia, levei livros. Eu tenho um desses livros guardado, eu resgatei depois de um tempo, porque eu tinha perdido, e comprei um novo, mas era aquele o livro que eu levava para ele, para demonstrar que nós temos muitos hormônios e dopamina, serotonina e etc., que nos fazem ter os comportamentos que nós temos, e que o psicólogo tem uma capacidade muito grande de interferir no comportamento do outro. Que então era o que eu estava querendo dentro da empresa. E ele ficava assim, eu acho que não entendia metade do que eu falava, mas o que importa é que ele viu a convicção da minha escolha. Então, a psicologia tem um espaço muito grande dentro de todas as empresas. Aí a gente não fala aqui de uma psicologia clínica, mas de uma psicologia organizacional. Nunca é a mesma coisa quando se trata de pessoas, então são realidades diferentes. Nós temos hoje uma equipe na diretoria de 6 pessoas. Um membro dessa equipe que se modifica todo o comportamento da equipe. Então, pode passar quantos anos forem, a gente vai continuar tendo a necessidade deste olhar da gestão de pessoas, tendo inteligência artificial, tecnologia, tudo que a gente tiver. E eu sou muito mais do presencial, sabe? Utilizo, sim, metodologias online para reuniões mais à distância, que tu não tenha necessidade de deslocamento, que... Como facilitador. Exatamente. Mas ainda assim, prefiro muito o contato presencial, o olho no olho. Quantos funcionários, quantos colaboradores tem a Sogil hoje, para a gente entender a dimensão dessa empresa? Hoje, em torno de 800 colaboradores. Já foi muito mais do que isso, acho que a gente chegou a uns 1.200.
antes da pandemia. Então, o transporte vem passando por uma dificuldade muito grande de queda de passageiros. E isso começou com a vinda da internet, onde as pessoas não precisam mais se deslocar e fazem a compra pelo computador, pelo telefone, né? Onde tudo evita deslocamento, evita ter que sair de casa. A pandemia, com o home office, caiu ainda mais. Meu Deus. A vinda do Uber, né, e certeza. de outros aplicativos também. Então a empresa vem se reinventando e trazendo outras formas de serviços, que não somente o transporte coletivo urbano ou metropolitano, mas a Sogil trabalha com fretamento, atendendo as empresas, turismo eventual e contínuo, que é, por exemplo, atender as escolas, igrejas, para esse tipo de turismo. O MOB, que é um transporte de carro, que é pré-agendado, principalmente para as empresas que possuem um fretamento. Por exemplo, precisa levar um gestor até o aeroporto. Não vai mandar ele de ônibus ou pegar um ônibus para levar a pessoa. Então, com um agendamento prévio. E isso traz muito mais segurança do que qualquer outro aplicativo hoje. Porque tu sabe onde tu vai recorrer. Liga para a Sogil, sabe com quem vai falar. É um serviço que ele ainda não é muito divulgado, porque a gente não consegue nem dar conta do que nós já temos hoje. Então, a gente precisaria de uma frota ainda maior de carros, que hoje nós já temos ela evoluindo bastante. E iniciamos agora em fevereiro um contrato emergencial do transporte escolar. Então a gente precisa estar olhando para todos os lados a todo momento, se reinventando, se reorganizando, para não depender somente de uma parte desse transporte. Perfeito. E aí meu questionamento é exatamente sobre isso, assim, como que passa pelo convencimento do pai também dessas inovações, e não só do pai, porque tu não és mais uma menina, né? Tu já ocupa o cargo que tu ocupa. Então, como é que faz para convencer não só, né, uma empresa que dá certo há tanto tempo da necessidade da inovação, mas também de estar atento a essas mudanças no mercado que, se a gente falar aí de 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era tão rápido como hoje em dia. Isso. Parece que hoje, quando a gente entende a velocidade, a mudança das coisas, muda tudo de novo, né? Então, como é que faz para estar sempre atento e sempre inovando para que não se perca tudo que foi construído até aqui? Sabe que hoje a gente não tem mais essa necessidade de convencimento, porque as pessoas estão vendo, né? Tu precisa te adaptar, e se tu ficar para trás, vai ficar para trás. Tem muita empresa de transporte coletivo aí que tá fechando as portas e não dando continuidade ao serviço porque não consegue. Hoje a gestão precisa ser muito mais detalhada, muito mais cuidadosa no detalhe para que dê certo e que a empresa tenha um bom resultado. Mas a gente trabalha com planejamento estratégico. Então isso faz com que as pessoas tenham mais autonomia no seu dia a dia, que elas consigam trabalhar de uma forma que eu já tenho isso aqui previsto, então eu só vou realizar a menos que alguma coisa mude, e aí as lideranças vão se reunir para isso. Então nós somos em torno de 25 lideranças trabalhando o planejamento estratégico, pensando nos projetos, nas metas, indicadores. Então isso direciona muito o nosso trabalho. E tudo inicia através de uma análise de cenário interno e externo. Perfeito. Então todo mundo vai trazer as suas visões, discutir sobre isso, realizamos workshops para fazer essas discussões, fazer as coisas acontecerem. Então nada é decidido de uma forma individual. Hoje o pai faz parte do conselho, desde 2010, quando eu assumi essa diretoria. Antes era diretoria de DRH. Recentemente a gente mudou para a diretoria de cultura e gestão, não só para modernizar, mas também para dar um enfoque diferente para esta área. Criamos uma nova área, que é de infraestrutura predial, para dar um olhar ao patrimônio da empresa, mais especializado, mais focado, onde quem assumiu é o herdeiro e sucessor da outra parte, que é o José Roberto, filho do Júnior Teiga, que é o sócio do meu pai. Então, assim, a gente está se reinventando, inclusive, nisso. Quem é hoje o filho que quer seguir no transporte coletivo? Claro. É difícil, sabe? Porque o transporte não tá fácil. As pessoas têm a ideia, principalmente, como eu estava te comentando, da nova geração, de que eu vou ser youtuber, eu vou ser tiktoker, ou seja lá o que for, e vai ser muito mais fácil ganhar dinheiro assim, do que eu ter que ir para lá trabalhar. Claro. E às vezes eu me sinto burra, sabe? Porque o que eu trabalho para depois chegar no final do mês e a gente não ter esses milhões que essas pessoas têm nas suas contas. Perfeito. Então é algo assim que... Não, e é desanimador quando a gente vê o tanto que a gente planta para colher
É isso aí. E as pessoas acham que é só lá colher o fruto. É isso aí. Mas assim, a gente sabe que muitos conseguem ganhar tudo isso que ganha, mas não é para todos. Claro que não. E é difícil de fazer essa nova geração entender. Né? Mas com certeza, com certeza. E eu acho que passa também muito pela questão de não ter a frustração, né? O que a gente também tinha comentado. Porque eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, eu tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade de jornalismo. E aí os meus professores, eles foram muito catedráticos, assim, ao dizer, ó, se vocês estão aqui achando que vocês vão ser o próximo William Bonner e a Fátima Bernardes, pode sair pela porta, né? Mesmo a porta que vocês entraram. Porque a parcela que acaba fazendo isso é ínfima. É isso. Muitos, inclusive, vão se formar e não vão trabalhar na área. Então, é isso, galera, né? Sabe que esses dias a gente estava conversando sobre essa questão da frustração, porque na nossa geração, na minha geração, errar gerava um sentimento de culpa muito grande. Muito! Não se podia errar. Tu tinha que fazer para acertar de primeira. E se tu errasse é porque tu não era tão bom assim. E se dentro da empresa alguém errasse, todo mundo ficava querendo saber quem foi para achar o culpado, né? Então era uma pressão muito grande errar. Hoje, o que a gente faz na gestão da qualidade, por exemplo? Se for errar, erra rápido para consertar rápido e já sair fazendo. Então, o peso do erro hoje é tão pequeno... O erro é o teste. Que hoje, às vezes, não tem nem problema. Tá, errei, daí, segue, continua. E a gente fica assim, meu Deus, pelo menos tenta reconhecer. Né? Falta, eu acho que a humildade nessa transição. E o peso também, né, de dar para as coisas. Porque eu acho que a gente ter medo e receio do erro já é um grande passo para tu tentar fazer certo. Eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio do erro, sabe? Exato. Sim, eu errei, reconhece que errou, vambora, vamos fazer de novo. Mas não é fazer de conta que nada aconteceu. Exato! E que, tipo, se eu errar de novo, qual o problema? Não é assim que funciona, sabe? É exatamente isso. É exatamente isso. Tu, como gestora, como uma liderança, tu percebe essa mudança, na verdade, mudança não é a palavra, mas essa diferença nas gerações, por exemplo, a geração que tá vindo e as gerações, enfim, um conflito de gerações em relação a como percebe o trabalho. E assim, não é nem entre os extremos, os baby boomers ou os alfas, betas, né? Mas eu tive uma situação dentro da empresa, é a questão da tolerância, sabe? Que alguns têm, outros não têm. E outros falam de uma forma tão simples que tipo, nossa, ela se incomodou por isso. Eu tive uma situação que eu comuniquei um pessoal, gente, vocês querem se reunir, vocês vão para aquela salinha lá que é específica para isso, mas aqui no atendimento ao cliente não dá para ficar muita gente na volta que atrapalha o atendimento. Foi um comunicado, a liderança foi lá e avisou. Como eram várias pessoas que iam na sala, uma das funcionárias ficou de avisar, pessoal, agora não dá mais para ficar frequentando esta sala, porque atrapalha o atendimento. Uma das pessoas se ofendeu de uma forma, porque ela disse assim, eu não sou mais criança para ser tratada desta forma. Eu tenho mais de 20 anos de empresa, e quem ela pensa que ela é para me dar ordens desse jeito? Ainda mais no WhatsApp na frente, né, de todo mundo. E eu disse, meu Deus, calma. Não era específico para ti, isso foi... E não fui eu quem falei, foi a funcionária. E eu disse, isso aconteceu porque foi um pedido meu que acontecesse dessa forma. E a outra pessoa disse, olha, preciso que tu tenha um pouco mais de cuidado. Mas, gente, só usei o WhatsApp porque era para facilitar, era um monte de gente, eu falei para todo mundo. Então, valia para todo mundo, não era? Uma dessas pessoas, essa pessoa especificamente, ela chorou por este fato. Porque ela tinha mais de 20 anos de empresa e nunca tinha sido tratada dessa forma. Então, porque ela era de uma geração X... E a outra da geração, não sei nem dizer que era, mas era mais nova. Então, existem e tá no nosso dia a dia todos esses conflitos. Às vezes é uma forma de falar que faz com que a pessoa da geração mais velha se ofenda. E que a geração mais nova entende que ela pode falar de frente a frente com o conselho, com o diretor, com o gerente, quem quer que seja, porque são pessoas iguais a mim. E eles não sentem que estão desrespeitando.
Mas a forma de ver a hierarquia Nível hierárquico. é muito Exatamente. diferente. Então, com certeza, a gente tem conflitos constantemente, trabalhamos essa pauta diariamente dentro da empresa, e é algo assim que vem junto também a questão das inclusões. A geração mais nova consegue aceitar muito mais todas as diferenças dentro de um mesmo ambiente do que as gerações mais antigas. Então, tem muitos conflitos. Muitos conflitos. E como é que faz para ser uma liderança dentro do mercado extremamente masculino? Uma mulher, né, à frente. Como é que tu lida com o ser mulher? Hoje eu faço de conta que não tô vendo, sabe? Porque antigamente eu ficava muito incomodada. Os homens não estavam acostumados a ter uma mulher ali dentro do negócio, fazendo parte. Então, nunca meu pai me disse assim, essa aqui é minha filha e vocês vão tratar desse jeito. Nunca isso foi feito. E eu nem queria que isso fosse. E eu tive que provar muitas vezes que eu estava lá pela minha competência, porque a empresa precisa de mim, e não porque eu sou filha do dono. Então, foi um trabalho, assim, que eu não vou te dizer que isso ainda não acontece, mas é como eu te disse, hoje eu conquistei o meu espaço, as pessoas me respeitam, eles sentem a minha necessidade, a necessidade da minha presença. Quando eu estive presidente da Sigra por 4 anos, eu dei uma boa afastada da empresa, eu não saí da empresa, mas as equipes tiveram que andar quase que sozinhas. E eu me lembro no último ano, um deles me disse assim, Cris, é o olho do dono que engorda o boi. Eu disse, meu Deus, já escutei essa frase antes do meu pai, né? E eu disse, eu sei, ele disse, a gente precisa de ti aqui. E aí eu comecei a retomar, e meu pai me incomodava muito também, né? Tipo assim, o que tu vai fazer da vida? Vai ser só a Sigra agora? Eu digo, não, calma que vai acabar e eu tô retornando. Então hoje, assim, eu tô com um olhar muito mais voltado pra empresa, entendendo que eu tô sendo respeitada, as pessoas me solicitam, a minha presença faz diferença, e não é porque é filha do dono. Mas até chegar nisso, foi uma caminhada. Hoje tu, mãe, né, de 2 meninas. Como é que é criar 2 meninas para que elas sejam mulheres nesse mundo? Mas tu sabe que a gente dá um exemplo de uma forma que a gente às vezes não se dá conta. Tem coisas que a gente faz intencional e tem outras que é o teu exemplo que vai fazer elas O exemplo arrastando. Tem uma delas que um dia a gente comemora os Réveillons na praia e colocava fogos de artifício. No último ano a gente não colocou por causa das leis que estavam proibindo, né? Mas a gente sempre colocou, e pra mim é um momento assim onde eu paro e só fico olhando pros fogos e refletindo sobre o ano, sobre as novas metas, o que mudou, sabe? Uma conexão importantíssimo. Mas enfim, os homens carregam um reboque cheio de fogos, porque tinha 15 minutos de fogos mais ou menos, e levam pra beira da praia, isolam o espaço para as pessoas não ficarem ali por causa do risco. Perfeito. E a mais velha diz assim, pergunta pra uma amiga minha que tava passando com a gente o Réveillon, e depois ela vem me contar, por que só os homens estão carregando esse reboque? Ah, porque os homens são mais fortes. Eu não concordo. Quem disse que os homens são mais fortes? E ela tava, eu acho que com 6 anos, 8 anos de idade. Ou por aí. E ela queria estar carregando junto. A gente disse, não, calma, deixa que eles carregam. Então, assim, eu nunca falei isso pra ela. Mas eu sempre disse, tu não deixa fazer isso contigo. Tu vai lá e faz tal coisa. Ou eu tô contando um fato, olha o fulano, será que ele falou isso porque pensa que eu sou mulher? Mas era só o que me faltava. Então, esse meu comportamento dentro de casa faz com que elas também queiram ser assim. Desde a escolinha. Ah, o fulaninho me deu um chute. Eu disse, chama a pro e diz pra ele parar. Ou, diz pra ele parar e depois chama a pro. No outro dia, fulaninho me deu um chute. Eu, de novo? Então tu vai chutar ele. Eu sou essa pessoa. Ai, tu é psicóloga. Que horror falar um negócio desse. Eu vou dizer o que pra ela? Fica apanhando até a pro te atender? Pô, a gente tá vendo como é que tá a situação do feminicídio hoje. Exatamente. Gente, eu fico pensando na hora que elas estiverem lá na frente, as escolhas que vão fazer. Exatamente. Inclusive, o Greg, meu marido, a gente conversa de uma forma muito aberta em casa sobre a forma com que ele trata a mim na frente delas e que trata elas é como elas vão esperar ser tratadas. Perfeito. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso dentro de casa, sabe? Perfeito. Não é pra aceitar. Perfeito. Eu não sou a favor da violência, eu não sou. Mas se te bater, tu não vai deixar, tu vai te defender ou tu vai revidar também. Independente da idade. Perfeito. Eu tenho esse mesmo viés, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito firme. Eu tenho um menino e uma menina, né? O Gael tem 7, vai fazer 8 agora mês que vem. E a Atena tem 5, vai fazer 6 em julho. E
esses dias ele tinha empurrado a Atena, assim, por N fatores, estão naquela fase complicada. E aí ele empurrou ela. E eu, tu não bate na tua irmã, já se viu, porque um homem não bate, blá, 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 blá. E trouxe, né, a ideia do feminismo, e eu expliquei sobre o feminismo nessa parte de como tratar uma mulher, sobre igualdade, sobre... Enfim, dei um panorama meio geral, assim. E ele assim, tá, mãe, mas ela também não pode bater em mim. É verdade. Eu vou falar com ela também, mas tu não bate nela. Então, é exatamente isso, né? Então, hoje ele tem muito essa percepção, assim, né? De como tratar, enfim, né? É uma mulher, como tratar a mulher, porque querendo ou não, o que a gente vê é muito assustador, né? Assim, na rua, assim. Porque existe uma questão física que precisa ser considerada. É O exatamente homem é mais forte fisicamente. É exatamente então, isso. Então, não dá pra fazer de conta que, não, nós queremos ser iguais. Sim, queremos, mas tem questões que nunca vão acontecer. O homem nunca vai engravidar, a mulher nunca vai ser tão forte quanto o homem. Perfeito. Existem casos que sim, mas em geral, não é assim que funciona. Perfeito, é exatamente isso. Então, respeitando as diferenças, né, buscar uma igualdade ali de direitos. Então, é muito complexo, né? É muito complexo. E eu vejo, assim, a diferença que é... eu, mulher, parece ser um pouco mais fácil quando eu só transfiro, né? Só acabo repassando a forma para Atena do que pro Gael, de fato, porque tem todo o pensamento masculino e o respeitar né, de um guri. Aham. Então, é muito complexo. A gente treina isso com os primos. Minha irmã tem 2 meninos e eles convivem muito. A gente mora no mesmo prédio, finais de semana na praia, então a gente convive bastante. E acho que a gente conseguiu, assim, sabe? Que haja esse respeito entre eles e esse entendimento. Pelo menos, é óbvio que brigam, como primos e irmãos também, mas não tem essa questão da violência, assim. Tem entre as duas. Mas agora com os primos não tem. Deles, irmãos, né? Irmãos, exatamente. Mas eu tenho duas enteadas, então são 4 crianças, né? Em alguns momentos. E não dá, por exemplo, no nosso carro, daí vai 2, é um carro de 7 lugares, então vai 2 atrás, 2 no meio e nós, o casal, na frente. As duplas não podem ser os irmãos. Isso aí. Principalmente se a gente estiver junto. Se forem outros adultos a levarem, tá tudo tranquilo. Exatamente isso. Loucura. Se foram os 2 pares de irmãos, meu Deus. Deu. Não é um momento fácil. Mas quando muda as duplas, é maravilhoso. Incrível, entendeu? Não, e as pessoas ainda fazem alguns elogios. Nossa, como são educadas. Gente, elas se protegem, elas se defendem. E eu disse... De quem tu tá falando que eu não conheço? Exatamente isso. Então é normal. É claro. É normal. Toda casa, então, pra todo mundo. Então tá tudo certo. E deixa eu te perguntar como é que são os planos, né? Quando a gente fala assim de uma empresa do porte da Sogil, né? Tu estando, né, à frente da Sogil, quais são os planos para que a empresa continue em crescimento? Claro que a gente falou sobre a questão de estar sempre atualizado, né, sempre ligado na inovação, mas também como projetar para que a empresa siga em crescimento, siga sendo grandiosa como é, né? Como é que faz isso? O transporte coletivo ele é considerado um serviço essencial, assim como a saúde, né, entre outros, mas e a segurança, etc. Mas ele não é tratado desta forma pelos poderes concedentes. Gravataí é uma exceção onde a gente tem um subsídio que é subsidiar a tarifa significa que a prefeitura paga parte da tarifa para que o usuário não tenha que pagar ela de forma integral. Hoje ela custa R$ 7,40, ela poderia custar R$ 9,90. Porém, essa parte que a prefeitura contribui faz com que ela não seja tão alta. Perfeito. Porém, a gente fica sempre dependendo do poder concedente para que essas coisas aconteçam. Então, como eu havia comentado antes, depender do transporte municipal ou do intermunicipal, quem muda o poder concedente só não é a prefeitura, mas aí é o Estado, faz com que a gente tenha sempre que estar nesses relacionamentos políticos, tentando fazer com que as coisas aconteçam. A gente sabe que não se tem orçamento disponível assim. A gente acabou de ver situação, a gente vê diariamente a situação da saúde, Gravataí, no estado, no Brasil inteiro.
como é difícil de manter, então o transporte anda nessa mesma situação. O que a gente precisa fazer é criar outras formas de não depender somente disso. Que aí veio aquelas questões que eu te trouxe, do freitamento, do turismo, do mob, o transporte escolar também é outra forma que a gente acaba dependendo do governo do estado, justamente porque o transporte para ir à escola, para o estudante, ela acaba sendo gratuita, quem paga é o governo do estado. E nós somos prestadores desse serviço. Então, assim, não sei quando é que vai chegar o transporte por helicóptero, por drone, mas é algo que tem que estar sempre no nosso radar para a gente estar se atualizando, né? Ainda é distante, porque a gente nem chegou no ônibus elétrico ainda, né? Agora tá cheio de carro elétrico na rua e as pessoas perguntam quando é que vocês vão renovar a frota. Hoje, renovar uma frota para veículos elétricos, ela é 3 ou 4 vezes, dependendo do modelo, mais cara. A recarga leva em torno de 40 minutos de um ônibus elétrico. A mais moderna, a recarga mais moderna hoje em dia. Para abastecer um tanque de combustível de um veículo, de diesel, leva no máximo 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Então é uma diferença absurda. Que pontos... A gente tem linhas que são tão extensas. Vamos pegar, por exemplo, Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Osório, Santo Antônio, Osório. Quantos pontos de recarga a gente vai precisar ter para isso? Porque a autonomia do veículo elétrico é de 500 quilômetros. Então, eu vou ter que ter vários pontos. E como é que eu vou fazer todas as linhas passarem por aquele ponto? Não, então tem que ter vários pontos. São Paulo colocaram uma frota enorme de ônibus elétricos e gerou um apagão. Porque não houve um planejamento prévio, uma preparação para que a cidade recebesse tantos veículos elétricos e na hora de carregar... Não estamos preparados ainda. O ônibus, infelizmente, vai demorar muito tempo. Então, o que eu tô querendo te dizer? Que... demorando a chegar o ônibus elétrico, imagina chegar o transporte por drone ou helicóptero. Tem muita gente no Rio Grande do Sul hoje que se transporta por helicóptero, mas na maioria das vezes é próprio, né? Então, não é algo que está no nosso radar, mas é algo que a gente tem que estar sempre, né, prestando atenção no mercado. Hoje, quais são os maiores desafios de estar à frente de uma grande empresa? Especialmente de transporte. Conseguir se manter em pé. Porque o retorno, o resultado de uma empresa de transporte coletivo, hoje é muito menor do que se tinha antigamente. As pessoas andavam muito mais de ônibus, é só olhar que a gente consegue perceber que essa é a realidade, que é uma diferença. Mas a gente tem como desafio a questão dessa gestão que precisa ser bem detalhada, bem definida, precisa ter todas as lideranças querendo a mesma coisa, porque um que esteja lá para boicotar o negócio já estraga. Precisa ter mão de obra qualificada. Mão de obra hoje é algo que nos dificulta muito. A gente ainda tem uma vantagem que o nosso motorista recebe na região metropolitana um salário superior ao que é pago em Porto Alegre, que é a capital, por exemplo. Muitas vezes as pessoas vão, né, direto na capital para trabalhar, mas a região metropolitana hoje paga mais para o motorista do que a capital. Mas a gente tem dificuldades de mão de obra, por exemplo, na área de manutenção, elétrica, chapeação e mecânicos. Temos uma rotatividade muito alta de lavadores. A parte contábil, folha de pagamento, comunicação, são coisas que têm uma rotatividade também alta, sabe? Mas não é o nosso negócio especificamente. Mas toda vez que tu tem a necessidade dessa mão de obra, a gente leva um tempo aí para conseguir repor. Então, essa também é uma dificuldade. E 50% dos nossos custos são para folha de pagamento. Depois vem o diesel, em torno de 18%. Hoje a gente baixou bastante, não chega a ser mais os 50%, deve estar em torno de 46%, mais ou menos, mas por volta disso. E aí o que a gente precisa fazer? Se a tarifa é 7,40, quanto disso eu posso destinar para a folha, quanto disso eu posso destinar para o diesel, quanto disso para outras despesas. Então a gente chama de orçamento impositivo. Eu preciso estar dentro do que a tarifa remunera. Se ela não remunerar, eu não posso ter o mesmo quadro que eu tenho hoje. Então, esse é um dos maiores desafios que nós temos de se encaixar. Eu não posso ter um segmento que está com déficit para cobrir outro que não está. Aliás, um que esteja bom para cobrir o outro que esteja em déficit. Porque eu não posso fazer uma coisa pagar pela outra. Cada um dos segmentos tem que se pagar, senão não vale a pena. Então, assim, isso é bem difícil de conseguir fazer dentro desse segmento.
Como é que é para tua família, para tuas filhas, para o teu esposo, ter uma mulher tão potente ao lado? Acho que eu tinha que perguntar isso pra ele. Mas eu sou uma pessoa que eu sou chata. Tem um cunhado que ele me chama muito de chata. Como tu é chata? E se ele estiver assistindo, ou quando ele for assistir, ele vai saber que é ele. Só tem ele que me chama na frente de todo mundo, ele não tá nem aí. Mas eu sou uma pessoa que eu cumpro muito minha agenda, meus compromissos, meus horários. Antigamente, quando eu usava a agenda e tinha que passar um errorex, um toque mágico, seja lá o que fosse, toque mágico. Na agenda, aquilo me incomodava tanto, principalmente se a agenda fosse de papel reciclado, porque aí ela era begezinha e negócio branco. Então isso me incomodava. Eu uso cores para cada um dos compromissos. Então, o compromisso com minhas filhas é roxo, os compromissos pessoais são verdes, os compromissos profissionais azuis, e assim vai, por cor. Então, se eu olhar a minha agenda, vou ter estabelecido aquelas cores ali. E a gente tem uma coisa que, tipo, 8h30, 9 horas, é todo mundo em casa, porque é o horário da família. Elas não vão pro horário integral no colégio, porque elas convivem enquanto irmãs na parte da manhã. Perfeito. Vão fazer os temas, vão brigar. A briga entre os irmãos que a gente estava falando antes, necessária. ela é importante para negociação futura. Pois então, eu sou filha única, né? Mas perdeu essa parte. Eu não tive isso, né? Mas assim, eu acho que faz parte. É necessário. É importante. Até pra criatividade, pro marketing. Sim. Eu falo tanto isso pra elas. Eu disse, não, senhora. Eu lembro que tinha uma época que elas queriam que eu criasse as brincadeiras. E eu sempre fui muito criativa pras brincadeiras. E eu criava as brincadeiras e chegou no momento de eu disse, não, vocês vão brincar com as crianças. Não sou eu que tenho que inventar brincadeira. Perfeito. Vocês é que têm que fazer isso. Porque a gente acaba fazendo o que eles têm que fazer. Aí tu não vai desenvolver. Então, eu vejo assim que a gente tem que... Não pode terceirizar o que é pra elas fazerem. E elas, desde pequena, também falavam no dia da família. Sexta, ao final do dia, começa o dia da família, terminando domingo à noite. Então, se eu jogo pádel, e eu sou apaixonada por pádel, eu jogo muitos torneios. Estadual, brasileiro, pan-americano e por aí vai. Que legal! E elas competem na patinação. Então, o fim de semana que é delas, nós vamos com elas. Se colidir os dois, faz o quê? Negocia. Gente, vai acontecer tal coisa, a gente não vai poder estar presente. Ah, não, de novo. Bom, cancela lá e vamos pra cá. E tudo é negociado no sentido de que todos possam sempre estar juntos. Então, são coisas assim que fazem com que eu consiga... Essa agenda, essa chatice, faz com que eu consiga me organizar e não dizer, ai, minhas filhas cresceram e eu não vi. Onde é que eu estava que eu não vi isso? Onde foi que eu errei? Eu sou muito presente, o Greg é muito presente e ele é muito parceiro, porque principalmente quando eu tenho muitos eventos, e nem sempre ele vai conseguir, nem vai querer me acompanhar em todos. Eu tô indo e ele fica com as gurias em casa. Se ele vai comigo, nós temos uma babá, que é a Fábio, que nem dá pra chamar mais de babá, porque ela cuida da casa, mas ela cuida muito das gurias e fica com elas quando necessário. Que legal. Então, assim... Tem que ter esse suporte, tem que ter esses braços para te ajudar, que sozinho a gente não dá conta. Perfeito. Mas é daí que vem minha força. E o que tu valoriza, assim, na questão da liderança, né? Olhando para esses choques de gerações, claro, mas considerando também que tem alguns pontos que são inegociáveis para que seja um bom líder. O que para ti é o top 3 ali, se tu fosse elencar, do que é mais importante para ter uma liderança? Primeira coisa é a gestão de pessoas, que é essa forma de tratar, de lidar. Eu lembro que eu tive uma colaboradora que ela me disse assim, Cris, como é bom trabalhar contigo, tu não grita comigo. E eu disse, meu Deus, tô nivelada por baixo, né? Aí eu disse, por que tu tá me falando isso? Porque eu tinha um chefe que brigava muito comigo, que gritava comigo. E ela ficou anos trabalhando com essa pessoa. E tu começa a achar que aquilo ali faz parte, porque ele é tóxico. Mas ela não se dava conta. E quando ela saiu e ela começou a trabalhar comigo, que também trabalhou por muitos anos na Sogil, ela me deu esse feedback, sabe? Então, eu acho que a gestão de pessoas, o se importar com o outro, ouvir o outro, para mim é o top 1. É a primeira questão. A segunda talvez faça parte da primeira, que é a questão dos relacionamentos. Estar atenta a isso, para as pessoas, para a forma com que ela... Tem gente, às vezes, que tu escuta, assim, uma insatisfação diária. E a vontade de tu dizer assim, não tá satisfeito, vai embora. Mas tu tem que dizer, fulano, o que tá acontecendo?
Eu não queria isso, eu recebo mal, eu não consigo dar conta. Como é que eu posso te ajudar? Óbvio, a gente não consegue ter essa audição com todas as pessoas. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Por exemplo, eu faço isso com os motoristas. Sempre que necessário que eles pedem agendamento, eu escuto, eu não resolvo tudo, mas muitas vezes tu ouvir a pessoa, ele já te diz assim, ó, muito obrigado. Acho que eu nem vou mais mudar o meu horário, porque às vezes eles tentam me usar pra mudar férias, pra mudar o horário. E às vezes é só porque me escuta, alguém pode ouvir o que eu tenho pra dizer. Perfeito. Tá todo mundo na correria e não dá conta. Então, eu só tento limitar, assim, por exemplo, alguns vêm me procurar pelo Instagram. Eu digo, não, vamos lá pela empresa, porque senão eu não vou eu vou trabalhar 24 horas. Então, eu dou esses limites, sabe? Perfeito. Mas eu não deixo de atender, eu faço sempre eu tenho essa preocupação com o relacionamento com as pessoas, com as equipes, sabe? E o 13, eu acho que uma visão sistêmica, entender o negócio. Não é porque eu trabalho na contabilidade que eu não preciso entender o passageiro lá dentro do ônibus, o atendimento, o retorno que isso vai dar, a nota fiscal que vai ser lançada, a hora que o colaborador está sendo admitido, o contrato que está sendo assinado, o exame que ele passou. Eu tenho que entender o todo do negócio para saber qual é a minha contribuição dentro daquilo. Então, acho que visão sistêmica, e não é do meu processo, é do negócio, da empresa como um todo. Acho que toda liderança tem que ter. Como que tu percebe a comunicação quando a gente fala de uma cultura empresarial? Porque querendo ou não, que nem tu citaste, né? Às vezes sai uma pessoa e aquela pessoa ela acaba Modifica dando todo o time, uma organização interna também, né? Como é que a comunicação ela contribui ou influi, né? A comunicação nunca é o suficiente. Parece que sempre falta, sempre alguém vai dizer, mas eu não sabia, vocês não divulgaram, vocês não falaram. Aí tu vai lá e envia o card. Então a gente tem diversos canais dentro da empresa que a gente utiliza para comunicação. Tem um informativo que faz um resumão do mês ou dos próximos projetos, das coisas que estão por vir, que é importante que todos saibam. Tem o portal do colaborador, que é onde ele vai ver o seu contra-cheque, ele vai ver os eventos, vai consultar as fotos que aconteceram dos eventos, vai ter um calendário, ele vai ter, por exemplo, o Papo Aberto, que é um canal direto com a diretoria e com as gerências. Ele reclamou, sugeriu, fez uma crítica, a gerência, a liderança vai receber e vai dar esse retorno por ali. Então, são diversos canais que a gente abre, assim, e tem o WhatsApp, que é da comunicação para comunicados, tipo, como vai acontecer a entrega da cesta básica, qual é a data do evento, a data do pagamento. Então, são coisas que a gente tem canais que são específicos para cada uma das coisas, e isso faz com que o colaborador seja habituado, sabe? Mas ainda assim, é incrível que férias é uma coisa que as pessoas não conseguem entender como que se chega no cálculo das férias. Então, quando tu retorna das férias que tu não tem nada para receber, e não entendeu que ele recebeu antecipadamente antes de sair. E aí, quando ele volta e não tem nada para receber, ele fica indignado. E isso, dentro da nossa comunicação, a gente sempre orienta como fazer. Então, tu tem um espaço dentro do mês que se chama o Tira Dúvidas, que o colaborador vai especificamente consultar as questões relacionadas à folha de pagamento para esclarecer. E, às vezes, são os mesmos que estão indo lá fazendo as mesmas perguntas. Claro. Então, a comunicação não é fácil. Tu tem níveis de entendimento dentro da empresa. Então, não dá para te achar que tu falar de uma forma, todo mundo vai entender do mesmo jeito. O óbvio nunca é óbvio. A forma de falar. A gente tem algumas campanhas com relação ao assédio que acontecem e que, dependendo da entonação que tu dá, as pessoas se sentem ofendidas como se tu tivesse dito que isso está acontecendo. Não, na verdade, a campanha é para evitar que isso aconteça, estejam atentos. Conscientizar. Então, o cuidado na fala, na comunicação com as pessoas, tem que considerar o nível de entendimento de cada uma delas. Um WhatsApp que tu vai escrever com uma letra garrafal. Botou ponto no final da frase, tá bravo. Gente, eu tinha um costume de fazer assim, ó. Aí chegou numa reunião e alguém me disse assim, ó. Quando a Cris vem com aquela mãozinha é porque tá ruim o negócio. Gente, só tô confirmando. Aí eu mudei pro check, o ok, e não uso mais a mãozinha. Mas se eu estiver brava, eu uso a mãozinha e eles entenderam. Daí volta pro entendimento anterior. Pois é. E tipo assim, as pessoas vão criando essas questões, essas formas de entendimento. Perfeito. Óbvio que eu não tô todo dia feliz. Óbvio que eu não vou bom dia todos os dias. Tem dia que é bom dia, pode falar.
eu sou um ser humano. Exato. Né? Então, tu conhecer a forma de tu te comunicar com o outro. A gente fez um trabalho muito interessante com a Márcia Pozobon, uma queridona. Ela e a Fábio Onofrio. E a Márcia continuou com a gente e está retomando esse ano um trabalho de desenvolvimento de lideranças. Teve um dos workshops que todos os anos tem, né? De comunicação, onde a gente identificou a forma de acessar cada um dos gestores. Então, tem um que gosta do áudio, tem um que gosta da ligação, tem outro que gosta do presencial. Eu gosto do WhatsApp, resolve por ali. Demorou para resolver, precisa de mais tempo, vamos falar pessoalmente, presencialmente. Agora, não me manda e-mail com textão, onde aquilo ali, meu Deus, não sei nem, né, mais me irrita do que me faz resolver alguma coisa. Hoje, aliás, eu não uso mais e-mails não é por causa disso, porque eu não aguento. Mais uma coisa pra eu checar todo dia. Então, o WhatsApp pra mim é o que resolve tudo. Vem documento por ali, tudo é autorizado, tudo pode, então tá tudo fácil. Vamos pelo WhatsApp, não quero mais o e-mail. Mas tem um dos nossos diretores que ele adora ligar por vídeo. E, gente, eu disse, não... Sabe quando a pessoa direita te fala assim, tá, tudo bem, eu sei que ele gosta. Então a gente aprendeu a respeitar a forma de cada um se comunicar e saber a forma que eu melhor vou acessar o outro, porque é assim que ele prefere. Se eu fizer o contrário do que ele gosta, eu não vou conseguir a atenção dele para aquela pauta importante que eu preciso. Perfeito. Então a gente fez um workshop específico para isso. E tu, sendo psicóloga, ainda tem mais essa percepção, essa sensibilidade. Mas tem coisa que santo de casa não faz milagre. Claro. Então, normal. por mais que eu tenha o entendimento, a gente sempre traz alguém de fora para trabalhar. Claro, com certeza, com certeza. E tu tendo esses líderes, né, essa equipe com lideranças, tu consegue perceber, assim, a diferença do líder, da mulher líder e do homem líder? Existe algo assim que diga, isso é inerente à mulher líder e isso é inerente ao homem líder? Nunca ninguém me perguntou isso, mas eu já li a respeito. Eu acho que isso vai do perfil de cada um, sabe? É mais sobre o perfil do que o gênero. E sabe aquela coisa do mimimi? Eu vou ser trucidada por isso, mas acho que as mulheres têm muito mais mimimi. Na hora de liderar? Em qualquer momento. De se relacionar. Perfeito. É uma percepção, tá? Não é científico. Sim, perfeito. Mas é uma percepção que eu tenho e que às vezes tu prefere assim, não, só um pouquinho, calma, fulana. A gente só tá falando em número, em resultado, que a gente precisa olhar isso aqui. Mas precisava ter falado assim comigo. Não, realmente não. Mas tu experimentou dizer, fulano, não gosto quando tu fala assim comigo. Quando os homens, eles conseguem receber de uma forma mais direta a mensagem. E eles não vão se ofender. Com menos emoção. Isso. Não, e sabe onde é que eu vejo esse exemplo? Não tô dizendo só dentro de empresa. Eu jogo pádel e toda vez que a mulher vai trocar de dupla ou convidar, ela tá muito tempo com uma mesma dupla. Nossa, vai cheia de dedos. Fulano, olha só, eu tava pensando em jogar com a fulana, o que tu acha? O homem já convidou outro, nem perguntou pro anterior se tinha problema, porque, tipo assim, eu não sou casado contigo, eu posso jogar com quem eu quiser. Fulano, eu tô jogando lá com outro. E tá de boa. A gente fica assim, ó, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Sabe? Então, eu acho que a mulher sempre teve nessa questão do sentimento de culpa, de se sentir menos, de ter que provar que é mais. E eu não tô falando as mulheres, tô falando de mim. Eu precisei, dentro da empresa, estudar uma vida inteira para me sentir em condições de assumir alguma coisa, porque os outros estão vendo que é mulher. Recentemente aconteceu no futebol, ontem, eu não entendo muito de futebol, mas eu ouvi uma repórter reclamando muito de um jogador que perdeu e disse que o problema foi a árbitra. Exatamente. Isso mesmo. A árbitra porque contra o Bragantino. Não podia botar uma mulher para um jogo desse tamanho, desse porte. Isso mesmo. Então é cultural, infelizmente. E tem coisas que a gente vê aqui, as gerações de novo, as gerações mais baby boomers, por aí até a X muitas vezes, falando coisas que não é para ofender. Mas hoje ofende. Claro. Como é que a gente chamava o bolo de chocolate? Nega maluca. Eu não posso mais falar isso. O brigadeiro, para nós, sempre foi negrinho. Eu não posso mais falar isso. E eu, às vezes, me pego falando essas coisas dentro de casa. Minhas filhas, que têm 8 e 10 anos. Mãe! Esses dias eu precisei identificar uma colega. Como é que é o nome da fulana? E ela, mãe, da onde? Ela faz patinação com vocês, tá na turma 3, não sei o que. Todas as características. E não dava, daqui a pouco
Uma gordinha. Mãe, nossa, gente, eu só tô tentando identificar a pessoa, me dá uma foto então que eu vou mostrar. Então a gente não consegue mais falar. Eu não tava ofendendo a pessoa, eu tava querendo identificar quem era pra dizer qual era a situação. Falei com a mãe dela hoje. Aham. Então, tá difícil de se comunicar. Tá cada vez mais difícil. Porque tu tem que ter cuidado com tudo que tu fala. Tipo assim, eu falo as coisas e já saio pedindo desculpa, tipo assim, ó, não é pra ofender, esse é meu jeito de ser, sou direta, sou objetiva, mas, né, tu tem que te explicar, te justificar. Mas tu sabe que eu sempre, pela agência, né, pela Cines, quando a gente começa uma relação com um novo cliente, eu sempre falo, olha, a comunicação, ela tem que ser transparente, não é, tá, gostei pra ir pro ar. Não, tu tem que adorar, porque aquilo é teu, tem que te traduzir, a comunicação tem que ser a respeito, né, da tua essência e tudo mais, nanana, e eu nunca vou levar pro coração, tá? Tu pode falar diretamente comigo. Tu já te trabalhou pra isso. Claro. É isso aí. Claro, mas é exatamente isso, porque, é que eu não falei, porque, não. Aí saiu um negócio. Mas, gente, não é sobre Quer ver quando alguém dá um presente e a pessoa não gostou, mas ela disse, ai, que lindo, adorei. E aí, esses dias, minha filha fez isso. Aí eu cheguei e disse assim, mas por que tu não falou? Ai, mãe, é falta de educação. Eu digo, eu concordo contigo, mas tem jeitos de falar isso. Daqui a pouco, num outro momento, tu dizer assim, eu não gosto mais de estampa de unicórnio. Porque a pessoa achou que ela gostava e continuou dando sempre unicórnio. Eu disse, ela cresceu, ela não quer mais unicórnio. Eu ganhei uma bota uma vez, meu marido disse que eu era gostava de coisas muito diferentes, ele chegou assim na loja. Veio com uma bota cravejada de... Brilhos? Não, esqueci o nome do negócio, um metalzinho lá, quadradinho. Mas ela era marrom com aquele negócio dourado. Eu parecia uma boiadeira, eu acho. Mas quando eu abri a caixa, eu não consegui. Eu vi assim, ai, meu Deus. Não. E ele? Coitado, fiquei com pena. E ele me disse assim, o quê? Não gostou? E eu disse, não, é horrível. Meu Deus. Mas tu sempre gosta dessas coisas. Não gostei dessa, não dá. E eu disse assim, me desculpa, eu sei que... E aí, o que eu estraguei? A surpresa que ele sempre gostou de fazer hoje. Ele não me faz mais essas surpresas. A expectativa dele. Claro. Mas, por exemplo... positivamente. Dia 3 agora é nosso aniversário de casamento. Então, nessa data, eu sempre sou sequestrada pra um lugar que eu não sei onde é. Ai, que demais! Só que aí eu já vou. Não é algo que eu vou chegar lá e dizer, ai, não gostei do lugar. Entendeu? Não é esse tipo de coisa que eu tô querendo te dizer. Claro. E eu adoro que ele faça isso. Perfeito. Então, assim, tô indo pra um lugar, eu não sei onde que é. Tu já começa a tentar no caminho descobrir pra onde que tá indo. Quanto tempo que leva pra voltar, quanto que tempo... Sabe? É uma coisa muito legal e que ele tem feito nos últimos anos dos nossos aniversários de casamento. Mas o presente, eu me sinto na obrigação de dizer, porque se ele achar que eu gostei, ele vai me dar outra. Perfeito pra ele não repetir, né? Ele não vai dar igual, mas ele vai dar uma que seja daquele estilo. E outra tu não vai usar. Ele não vai me ver usando. Exato, esse é o pior. Eu não gosto de trocar presente se alguém me dá. Tipo assim, me deu uma camiseta que seja. Eu não uso camiseta. Eu vou dar um jeito de usar uma vez ou outra. Pra valorizar o presente. Eu não consigo ir lá na loja trocar. Porque não foi o presente que a pessoa me deu. Uhum. Mas, quando é com os outros, eu faço questão de, né? Sabe que às vezes eu sou meio política e também não falo, sabe? Tô pensando agora na minha filha que não fundou o negócio. Mas é isso aí. Mas acho que quando a gente tem intimidade, tem proximidade, dá pra dizer. Com certeza. Não é pra qualquer pessoa que a gente vai falar. Com certeza. E eu queria terminar, na verdade, esse papo maravilhoso. Já? Né? Tu acredita que faz mais de uma hora? Não. Nem tinha me dado conta do horário. Coisa boa, né? Quando a gente tem essa troca assim tão rica. Eu queria te perguntar o que te faz, na tua visão, uma mulher notável? Uau. Eu acho que é essa falta do mimimi. De ir pro embate, de ir pra frente das coisas, decidir, sabe? Eu não sou de ficar... por mais política que eu seja nos relacionamentos, de tentar ser cordial e gentil com as pessoas, eu me posiciono. Então, acho que ter posicionamento, sabe? E às vezes as pessoas se assustam com isso, porque... né? Não vai lá que ela vai... E eu não sou uma pessoa normalmente braba ou que se incomoda com as coisas, mas eu questiono. Eu não aceito tudo que me é colocado, que me é imposto.
E às vezes eu até já aceitei, mas eu ainda tô perguntando porque eu quero entender como é que faz. Então eu acho que é a minha posição, a minha forma de agir, de atuar nas coisas, que faz com que as pessoas me admirem ou se assustem, sabe? Também deve ter quem não goste de mim, e aí tá tudo bem, porque ninguém é perfeito, e aprendi que eu não preciso agradar todo mundo. E a gente demora pra isso, né? Quando eu li aquelas coisas que as mulheres diziam ao chegar aos 40 anos, que a gente começa a não dar mais bola pro que os outros dizem, eu continuo prestando atenção no que os outros falam, me importo, não gosto que não gostem de mim, ou que me falem mal de mim, me incomoda isso. Mas eu não fico tentando reverter pra agradar a pessoa. Tipo assim, Esta que sou pena. Exatamente. Tipo foto no Instagram sem filtro. Gente, se tu chegar e me ver e dizer assim, nossa, é ela? Ah, ela tava tão diferente da foto do Instagram. Comigo isso não vai acontecer. Tu vai me ver escabelada, vai ver com as bochechas vermelhas de jogar, vai ver que eu fiquei mais gordinha, apareceu coisa que sou eu, gente. Eu sou assim. E eu não sou nenhuma modelo, e eu não tô aqui para que os outros só me achem bonita e queridinha. Eu quero que me vejam como uma pessoa competente, inteligente, que tá lá pra saber o que faz, pra decidir, pra fazer suas escolhas, sabe? Então acho que é isso que me faz ser uma mulher notável. Perfeito, incrível, é exatamente isso, assim, eu ainda não cheguei nos 40, tenho 36, né, mas é exatamente isso que eu sinto, assim, que o desabrochar para ser quem eu sou e me empoderar de ser quem eu sou, foi tão trabalhoso em relação a me lapidar e me entender e me aceitar, que não faz sentido, por causa de outra pessoa. Sendo que quem vive nesse corpo sou eu, que lido comigo diariamente. É, isso aí. Né? Não faz sentido pelo outro, e sim por mim, né? Sobre ser as nossas melhores versões, assim. Então, é muito inspirador ver mulheres que falam sobre isso, né? Que já desapegaram de uma imagem perfeita e de perfeição, porque a gente sabe que não existe. E olha que eu sou uma pessoa que me cuido, não quero que elas apareçam, mas eu não fico mentindo. Mas é exatamente sobre isso. É sobre a gente querer ser melhor, entender que a gente consegue ser melhor. É isso aí. Mas é isso que eu tenho para oferecer. Que é maior exemplo é eu aqui toda hora limpando o nariz, porque tô com uma e vim do mesmo jeito, tipo, e a tofanha. Não, e a Cris exatamente chegou aqui. Olha, eu tô com rinite. Eu falei, fica tranquilo, qualquer coisa a gente para. Quase sem ar aqui. A respiração curta já, mas foi incrível. Mas sou eu tenho rinite. E cumpriu o compromisso. Eu tenho que falar como eu sei. Cumpriu o compromisso. Isso aí, check. Check. Cris, muito obrigada por ter vindo, mesmo com rinite, tendo vindo, entregado tudo sobre liderança, sobre esse papel tão potente que tu desempenha, sobre ser uma inspiração, estar à frente de uma grande empresa. O teu nome era cotado por nós há bastante tempo. Ai, que bom. E tu és, assim, uma pessoa que vai iluminando os caminhos, assim, a gente vendo uma mulher que inspira outras, né? Então, muito obrigada por ter tido esse tempo, estar aqui conosco. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém.